Vamos lá, gente. Um outro princípio importantíssimo é o princípio do duplo grau de jurisdição. O que é o princípio do duplo grau de jurisdição? Revisão, tá? Mantendo a relação com a voluntariedade do recurso, com a presunção de inocência e com a ampla defesa. Garantia do reexame das decisões, né? De poder recorrer. De pode recorrer, não, né? Garantia do reexame das decisões de poder recorrer. O que é isso, gente? Tá? Se liga no seguinte. Qual é a estrutura do nosso poder judiciário? Eu tenho aqui, né, basicamente, a justiça comum e a justiça especial. Basicamente. Quando eu falo de justiça especial, eu falo da justiça trabalhista, da justiça eleitoral e da justiça militar. De antemão, falando para os senhores que a justiça militar, ela julga crimes militares. Que a justiça eleitoral, ela julga crimes eleitorais. E a justiça trabalhista, ela não tem competência para julgar os crimes trabalhistas. Ah, onde é que estão os crimes trabalhistas? Artigo 197 ao 207 do Código Penal. Crimes contra a organização do trabalho. Ponto. O que me interessa é que eu tenho a justiça comum. E a justiça comum é dividida entre a justiça estadual e a justiça federal. Onde a regra é a competência da justiça estadual, onde a competência da justiça federal é apenas por exceção. Artigo 109 da Constituição, nós vamos estudar quando falarmos de competência. Mas como é que é a nossa estrutura da justiça comum? Um juiz estadual e um juiz federal, onde as decisões do juiz estadual eu posso recorrer ao Tribunal de Justiça. Ao juiz federal, eu posso recorrer ao Tribunal Regional Federal. Onde o Tribunal de Justiça tem âmbito no Estado e Tribunal Regional Federal dividido em 5 regiões do nosso país. Dessas decisões, cabe recurso para o Superior Tribunal de Justiça, que tem competência onde? Lá no artigo 105 da Constituição. Toda vez que houver ofensa a uma lei federal. Então, sempre que houver decisão aqui, que ofenda-se uma lei federal, eu posso recorrer para um tribunal, que é o STJ. Como também o guardião da nossa Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Está lá no artigo 102 da Constituição, sempre que houver ofensa à Constituição da República Federativa do Brasil. Então, qual é a nossa estrutura? Professor, isso está certo ou está errado? Olha, eu quero que você entenda que nós temos o STJ, o Supremo Tribunal Federal. O STJ tem como função principal, haja vista que nosso país é gigante, é continental, de estrutura continental, dimensão continental, eu tenho que organizar as leis federais no STJ. Eu não posso permitir que os juízes no Brasil inteiro tenham diferentes interpretações da lei, haja vista que a lei é uma só, federal. E, por último, o Supremo Tribunal Federal para fazer a estrutura da preservação da Constituição no Brasil inteiro. O que me interessa? O que me interessa que é, em primeira instância, que eu vou analisar os fatos. E dessa decisão cabe recurso para a segunda instância, sim ou não? Sim, é o chamado duplo grau de jurisdição, que eu vou rever os fatos. Maravilha? Então hoje a nossa estrutura é essa. André, em primeira instância, André, o que é crime, hein? É um fato típico, ilícito e culpável. Fato. Então, em primeira instância, eu vou avaliar os fatos. E cabe recurso? Cabe duplo grau de jurisdição. André, qual é o fundamento do duplo grau de jurisdição? Rapaz, esses juízes aqui, eles são seres humanos. A falibilidade é uma decorrência do ser humano. O único cara que é infalível é Deus. Então o juiz, ele é falível, ele é errático, ele pode errar na decisão dele. Então o princípio do duplo grau de jurisdição é uma decorrência de um valor da justiça. Recorra-se para reavaliar o fato por um tribunal agora, que não é composto por um só, por 3 desembargadores mais experientes, onde um pode influenciar o outro, para evitar o erro. Segurança jurídica. Justiça. Perfeito. Em segunda instância. Posso recorrer às outras instâncias? Sim, mas significa dizer que aqui não vai haver
nova definição dos fatos. Só uma ofensa a uma lei federal ou à Constituição significa dizer que, com relação ao fato, olha que coisa bonita, houve o trânsito em julgado. André, quem é condenado em segunda instância pode ser revisto o fato? Não. Significa dizer que hoje, inclusive, condenado em segunda instância, cabe agora a execução provisória da pena, sim ou não? Sim. O cara condenado em segunda instância, em decorrência de qual princípio? Duplo grau de jurisdição. Isso é de uma clareza solar, né, gente? Se eu não falar de ninguém especificamente. Mas se você começa a pensar em ex-presidente, você fica desesperado. Você quer que ele não seja preso aqui, por quê? Porque ele é presumido inocente. Essa presunção é absoluta ou relativa? Vou dimensionando. Se há uma condenação em primeira e em segunda, ele até pode recorrer nas instâncias extraordinárias. Mas o fato não pode ser mais discutido. Está claro? Inclusive até entenderam, né? Que teria a quinta instância, que seria a ONU. Isso é uma brincadeira. Isso é uma verdadeira piada para quem estuda um pouquinho de direito. Está claro? E a Justiça Especial? Aí, meu amigo, tem as regras na Constituição, dá uma estudada lá. Maravilha? Então tem essa regra do duplo grau de jurisdição, que é uma garantia que nós temos de segurança jurídica, de justiça, de um valor, onde as decisões do juiz de primeiro grau podem ser revistas por um órgão, agora colegiado, pessoas detentoras de maior experiência, para justamente evitar as injustiças. O duplo grau de jurisdição, ou a recursividade, como preferem alguns doutrinadores, surgiu no ordenamento. Em razão do que? Olha que bacana, ó. A falibilidade do juiz. Falei para você que juiz é falível, é errático. O inconformismo da parte vencida. Tudo bem, se foi condenado, tu pode recorrer, cara. E constante de preocupação em se evitar a existência do despotismo por parte dos membros do magistrado. O que significa dizer? Evitar que o juiz se julgue Deus. Não é isso? Uma vez até em processo já falei, olha só, excelência, você vai decidir, porém a sua sentença tem recurso, com efeito inclusive suspensivo. A sua decisão é feita para não surtir efeito. Então tá achando que é Deus? Note que a tua decisão pode ser recorrida por um cara com maior experiência do que você. Por quê? Primeiro, porque você é falível. Segundo, que a parte tem o direito de se inconformar. Terceiro, evitar aí o abuso do juiz. Por isso que é uma grande bobagem ficar falando que o Lula, que o Sérgio Moro perseguiu. Foi recorrido. Agora, duplo grau. Reviu o fato, morreu o assunto. Pode recorrer? Pode, mas recorre preso. Artigo 5º, inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório, a ampla defesa e os meios e recursos a ele inerentes. Então você pode recorrer em razão do princípio do duplo grau de jurisdição. Ainda tem também o artigo 8º da Convenção Americana, né, do Pacto de São José da Costa Rica. Artigo 8º, parte 2. Toda pessoa acusada de um crime tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas. Direito de recorrer da sentença para o juiz ou tribunal superior. É essa a garantia que ele tem. Não é ficar recorrendo ad eterno, inclusive na ONU. E solta. Você está me entendendo? Está entendendo o meu ódio que eu tenho perante a quem? Ódio não, meu respeito com ódio perante a quem não respeita isso aqui. Aí tem a posição do Aurílio Lopes Júnior, tá? Um excelente, bastante garantista, né? Além de garantir a revisão da decisão de primeiro grau, também compreende a proibição de que o tribunal superior, a de quem, conheça além daquilo que foi discutido em primeiro grau. Ou seja, é o impedimento à supressão de instância. Então se liga, muitas vezes, você vai estudar isso comigo, é o chamado princípio da reformatio impeius. André, o que é o princípio da reformatio impeius? Não reforma para pior. Significa dizer que, como o réu é presumido inocente, se por acaso somente o réu recorrer, eu não posso agravar a situação do réu, se só o réu recorreu. Se os dois recorrem, posso piorar como posso melhorar. Agora, se só a defesa recorre, ele vai ser surpreendido com uma condenação mais grave do que a de primeira instância. Flávia Piovesan,
Vale dizer, com o advento do parágrafo 3º do artigo 5º, com relação aos tratados sobre direitos humanos, tá? Agora os direitos humanos são materialmente constitucionais e os material e formalmente constitucionais. Então, na verdade, eu tenho agora a matéria que ela é formalmente constitucional e materialmente constitucional. Então, hoje eu posso falar tranquilamente que o Pacto de São José da Costa Rica foi internalizado e ele tem realmente, no mínimo, a característica de supralegalidade. O Pacto está acima das leis. Está abaixo da Constituição? Sim, mas está acima da lei. E se agora ele for internalizado como emenda constitucional? Então ele vai ser considerado como emenda constitucional no tratado. Isso aí a gente vê em direito constitucional. Já conversei com vocês também a duração razoável do processo. André, é uma decorrência do devido processo legal material? Perfeito. Então o que é o devido processo legal formal? Eu tenho que seguir de acordo com a lei. E o devido processo legal material? Tem que seguir de acordo com a lei, mas tem que ter uma duração razoável. Já conversamos sobre isso. Artigo 5º, inciso 78. Todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então, uma duração razoável do processo nada mais é do que uma decorrência lógica do devido processo legal. Duração razoável é um conceito vago que depende de critérios e tal. Está claro? Se liga, galera, que a duração razoável do processo ela tem que ser ponderada com ampla defesa. Tá claro? Ah, André, eu acho que tem que ter uma duração razoável, tem que ser rápido. Ok, nós queremos sim um processo rápido, claro. Até porque um processo que demora ele é injusto por natureza. Tá claro? Porém, tem que observar sempre o princípio da ampla defesa. Beleza? É essa ponderação. Por isso a dificuldade, tá, gente? Da gente entender. Por isso que quando o cara tem raciocínio jurídico, ele sempre bota um lado do cérebro para um lado para outro. Pô, realmente o processo tem que ser razoavelmente rápido. Mas se for muito rápido, compromete a ampla defesa. Ponto. Já conversei com vocês também o princípio da plenitude de defesa. André, o que é plenitude? O que é ampla defesa? Ampla defesa é se defender de todas as formas permitidas na lei. E a plenitude de defesa é se defender de qualquer forma, estando previsto na lei ou não. Isso é onde? No Tribunal do Júri, artigo 5º, inciso 38. É reconhecida a instituição do júri como a organização que lidera a lei, assegurados plenitude de defesa. Então, há uma questão interessante, que é na prova da magistratura do Rio Grande do Sul, que ela falava o seguinte: se no Tribunal do Júri poderia ser acostado uma carta psicografada do Chico Xavier, da vítima que já morreu, perdoando o autor do fato. Olha que questão interessante. Então eu, André, sou réu no Tribunal do Júri, estou sendo acusado por homicídio consumado, porque eu matei José da Silva, e o meu advogado acosta uma carta psicografada do Chico Xavier, onde a vítima que já morreu me perdoa. Se seria aceito ou não. Tá claro? Pela ampla defesa, não, porque carta psicografada não pode ser aceita no processo. Mas pelo princípio da plenitude de defesa, talvez fosse aceito no júri. Está claro? Questão bastante interessante, é isso aí. Tá claro? Eu tenho também o princípio da prevalência do interesse do réu, o princípio do favor rei, favor libertate, indúbio pro réu e favor do inocente. Já conversamos sobre isso, que é uma decorrência do princípio da presunção de inocência. Na dúvida, absolve. Não sei qual a lei que vai ser aplicada, a mais benéfica. Está claro? Princípio do promotor natural, tá? Ou imparcial, ou princípio do promotor legal. Esse princípio a gente devemos nos ater um pouquinho, porque eu tenho que fazer uma digressão a respeito se ele existe ou não. Mas uma coisa é certa, formalmente escrito, expressamente escrito eu não tenho. Eu tenho que fazer uma digressão. Vamos lá, gente. Vamos seguir aqui os nossos princípios. Já estamos terminando já. Princípio do promotor natural, princípio do promotor imparcial, promotor legal. O que é isso? Isso não está expressamente definido na Constituição. Mas a gente pode fazer uma digressão disso aí. Dá uma olhada no artigo 5º, inciso 53 da Constituição. Determina aqui: ninguém será processado nem sentenciado senão por autoridade competente. E aí você começa a pensar o seguinte: André, ninguém será sentenciado senão por autoridade competente. Sentenciado, quem dá sentença é o juiz. Princípio do juiz natural.
Perfeito? Como também existe lá, né? Ninguém será, né? Não haverá juízo ou tribunal de exceção. E aí, só que a Constituição ela fala o seguinte: ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Então a palavra processado, o réu é processado por quem? Pelo Ministério Público. Então há uma ideia que existe aqui nessa palavra processado, o princípio do promotor natural. O que é o promotor natural? É o promotor que é investido de atribuição antes do cometimento do crime. Então hoje você sabe que o juiz natural, juízo natural, existe um órgão jurisdicional para julgá-lo antes do crime. Como também deve haver um órgão do Ministério Público com atribuição antes também do cometimento do crime. Tá claro? Não há possível aqueles promotores ad hoc, os promotores para crimes específicos. Tá claro? Entende-se que o princípio do promotor natural é uma extensão do juiz natural. O termo processar, segundo Nelson Nery Júnior, significa que todos devem ter promotores de justiça, ocupar cargos determinados por lei, vedado designações especiais, promotor ad hoc. Está claro? O que mais, André? Uns entendem também que é uma decorrência do devido processo legal. Então, quando eu falo do princípio do devido processo legal, o processo tem que ser iniciado de acordo com as leis. Que leis? Leis orgânicas do Ministério Público, onde estabelecem atribuições previamente. Também o artigo 127 da Constituição fala que o MP é instituição permanente, essencial à função jurisdicional, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. E, inclusive, ele fala que são princípios do MP a unidade, indivisibilidade e independência funcional. O artigo 128 fala isso, das garantias do promotor, que são as mesmas do juiz, no caso a inamovibilidade, que seria uma das decorrências também, não é isso? Pelo princípio da inamovibilidade, irredutibilidade de subsídios e a vitaliciedade, a inamovibilidade seria o fundamento disso. Se ele é inamovível, se ele tem a mesma garantia que um juiz, como a decorrência do juiz natural, ele também deveria ser. Está claro? Então o que você vai dizer? Existe o princípio do promotor natural? Sim. Basicamente por 3 fundamentos. Primeiro, ninguém será julgado, nem sentenciado, nem processado. Segundo, o promotor também é inamovível, assim como o juiz. Tá claro? E o terceiro, devido ao processo legal. O processo tem que se iniciar através de um promotor com atribuição para tanto. Ponto. Tranquilo. Maneiro. Princípio do ne bis in idem. Princípio da vedação da dupla punição ou do duplo processo pelo mesmo fato. É o chamado princípio do ne bis in idem. Então significa dizer que ninguém pode ser processado 2 vezes pelo mesmo fato. Tem até uma questão interessante. O Paulo de Souza Queiroz, ele fala uma questão interessante, que ele fala o seguinte: olha, esse princípio aqui do ne bis in idem, eu acho que a reincidência deveria ser julgada incondicional. Como assim, André? Se um cara cometeu um crime, processado, julgado, condenado, cumpriu a pena dele. Se ele comete um novo crime, que não tem nada a ver com esse primeiro, e nesse novo processo, por esse novo crime, ele é considerado de forma mais gravosa por ser reincidente, ele está sendo punido 2 vezes. Estão me entendendo? Vou dar um exemplo. Você ou eu, sei lá, estupramos uma menina. Somos presos, pagamos por isso, tranquilo. A gente tem essa pecha na nossa vida. Tá claro? Quando eu cometo um crime de roubo, que não tem nada a ver com estupro, nesse processo de roubo, eu vou ser considerado reincidente. E é o que a lei fala, claro, artigo 63 do Código Penal. Ele entende que é não deveria caracterizar, porque seria um bis in idem. Ele está sendo punido 2 vezes. Ele foi punido lá no estupro, naquele processo A, e no processo B, pelo crime de roubo, está sendo levado em consideração de novo o estupro dele. Por quê? Porque ele é considerado reincidente. Só para entender até que ponto podemos chegar. Maravilha? Princípio da oralidade e princípios consequenciais da concentração, da imediatidade e da identidade física do juiz. Se liga, em regra, na audiência de instrução e julgamento, audiência, ouvir. Se a audiência é audível, audição, em regra tem o princípio da oralidade. As provas no processo, em regra, podem ser produzidas oralmente. Aonde, André? Olha, princípio da concentração. Em regra, eu vou tentar concentrar todas as provas aonde? Na audiência. Em regra.
Tá claro? O que é o princípio da imediatidade? O princípio da imediatidade é, em razão desses princípios, as partes vão ter acesso direto às provas. O que é o princípio da imediatidade? Significa dizer que numa testemunha, na audiência, ela vai ser arguida por quem? Pelas partes, diretamente. Advogado faz pergunta, promotor faz a pergunta, juiz faz as perguntas. Princípio da imediatidade. E por último, o princípio da identidade física do juiz, que representa que, em regra, o mesmo juiz que colhe a prova, ou presencia a prova, deve ser o juiz que sentencia. Em regra, quem colhe a prova é quem sentencia. Então tem princípios específicos lá na produção da prova. André, prova, quais são os princípios? As provas são produzidas no curso do processo. Então me cite alguns princípios a respeito da prova no processo. Olha, meu querido, um princípio é a imediatidade. As partes, elas têm contato direto com a prova. Eu tenho o princípio da concentração. Eu produzo todas as provas em regra na audiência. Princípio da oralidade, produz todas as provas verbalmente. E também uma decorrência, o mesmo juiz que colhe a prova, o mesmo juiz que participa da prova, deve ser o juiz que deve sentenciar, condenando ou absolvendo, embasado nas provas, produzidas pelas partes, concentradamente na audiência. Princípio da comunhão ou da aquisição das provas. O que é o princípio da comunhão ou aquisição da prova? Significa dizer que as provas pertencem ao processo. Então, nada impede que uma prova produzida pela acusação, a defesa se beneficie. Tá claro? Um bom exemplo, gosto de falar para meus alunos, para que eles não esqueçam, é com relação, por exemplo, ao apartamento vizinho do Lula. Não é isso? Lá em São Bernardo do Campo, que era, em tese, alugado, ele arguiu isso, para ele fazer o comitê lá do PT lá do lado do apartamento dele. Não é isso? Foi-se entendido, o Ministério Público denunciou, porque ele recebeu aquele apartamento em propina. O uso do apartamento foi em razão de propina. A defesa jamais. Por quê? Produziu provas. Ele tem recibos do aluguel. E ele acostou no processo os recibos que são meio de prova. Da defesa. Só que quando acostou esses recibos, o mesmo recibo parece que foi feito tudo no mesmo dia. Desde de para cá, com o mesmo erro, inclusive de português, com datas que não existiam. No recibo estava escrito São Bernardo do Campo, ao invés de São Bernardo do Campo. O mesmo erro em todos os recibos, durante 3 anos consecutivos, eu acho, não sei, pode ser que esteja errado o tempo, mas o mesmo erro. Tinha data 31 de mês que não tem 31, e a assinatura parecia ter sido feita tudo ao mesmo tempo. Então, talvez, não estou dizendo que é isso, talvez seja possível que uma prova produzida pela defesa acabe sendo levada em consideração o quê? Contra o réu. Por quê? Porque parece que houve fraude para maquiar esse aluguel. Parece. Não estou dizendo que é. Está claro? Princípio da comunhão ou da aquisição da prova. Princípio do impulso oficial. O que é o princípio do impulso oficial? É uma da decorrência do princípio da indisponibilidade da ação penal pública. O processo, quando ele se inicia, eu tenho que chegar ao seu final. Se há uma denúncia recebida, eu vou ter que ter uma sentença, porque o processo vai seguir através do juiz impulsionando o processo. E por último, o princípio da lealdade processual. As partes não podem litigar de má fé. Então, muitas vezes até advogados respondem por isso, a parte responde por isso, pelo princípio da lealdade processual. Ok? Se o réu é presumido inocente, tem que haver uma colaboração entre as partes. O Ministério Público tem que colaborar com a defesa colaborar com o Ministério Público no sentido das provas produzidas no processo. Está claro? Perfeito? É óbvio que um tem que ajudar o outro, mas a colaboração visando o processo, para que o processo atinja a sua finalidade final, que é uma sentença justa, condenatória ou absolutória. Maravilha? Tranquilo? Então, galera, isso aqui é a parte inicial, tá? Eu só peguei com você nessas aulas aqui, o tempo aí, umas 2 horas e pouquinho, a respeito do que? 2 horas, a respeito dos princípios que estão na Constituição, que tem decorrência no processo penal. Maravilha? Um forte abraço. Eu devo botar para você aí qual vai ser o nosso próximo ponto, que é a investigação preliminar. Um forte abraço, galera, tudo de bom e até o nosso próximo tema.